A palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus, graça e paz, meus amados irmãos, filhos, amados pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Exaltado seja o Senhor. Ele é a luz que nos ilumina. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transforme da água para o vinho, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós sempre recebemos comentários de irmãos dizendo que as nossas mensagens são fortes. Vamos esclarecer. Meus amados, elas são fortes, sim, porque a Bíblia é forte, Deus é forte. E nós somos fortes em Deus. Não é assim? É preciso ter coragem para olhar de frente e falar as coisas que não agradam as pessoas, mas que são de Deus. Então, meus irmãos, não poderia ser diferente. Ninguém cura câncer com aspirina. Existem problemas muito sérios, situações muito graves envolvendo a comunidade evangélica no mundo e, em particular, no nosso país. E o nosso chamado não é para compactuar com o erro, para assimilar o pecado
ou para passar a mão sobre a cabeça das pessoas. Se você é do tipo que identifica o problema, mas prefere ficar na moita, escondido, e fazendo de conta que não viu nada, é melhor adequar a sua postura aos padrões de Deus. A única forma de melhorarmos e crescermos no âmbito material é reconhecendo e trabalhando sobre as nossas fraquezas. No âmbito espiritual, é conhecendo mais e mais, a cada dia, a palavra de Deus. De nada adianta virmos aqui dizendo que está tudo maravilhoso e damos glórias a Deus, deixando tudo como está, quando, na verdade, meus irmãos, nem tudo está maravilhoso. Ou alguém pensa que está? Jesus está voltando. Está voltando para julgar a todos nós. Mas aparentemente, uma parte do povo de Deus está ignorando essa realidade e está tentando tapar o sol com a peneira. Ignorar os problemas para agradar a plateia é um pecado, porque é um ato de desamor para com o próximo e é um desserviço que prestamos à obra de Deus. Não se iluda, você não vai encontrar isso aqui. Um autêntico filho de Deus que busca agradar a Deus e viver com Ele para sempre, não tem qualquer problema com exortações. Pelo contrário, ele deseja exortações para poder melhorar. O que surpreende aos irmãos é que a maioria das congregações, assim como a maioria dos irmãos que tomam a iniciativa de falar da palavra de Deus e de Deus, estão dando água com açúcar para as pessoas. E alguns até mesmo veneno. Eles estão ensinando a extinta lei de Moisés e o judaísmo. Eles não entram na essência das questões do Evangelho. O que indica que não estão ensinando as verdades de Deus. Nós não estamos tão interessados em popularidade quanto na verdade. Quem deseja conhecer as verdades de Deus e se alimentar de alimento sólido e espiritualmente nutritivo, fica conosco. Aceita os nossos ensinamentos e busca agradar não a nós, mas a Deus. Um autêntico filho de Deus é forte o suficiente para receber todos os ensinamentos de Deus, qualquer que seja, porque tem em si o Espírito Santo de Deus. Para chegarmos à nossa terra prometida, precisamos primeiro atravessar o nosso deserto. Ou você acha que foi fácil a peregrinação no deserto dos filhos de Israel? Foram 40 anos de ensinamento de Deus, e os que não resistiram ou se rebelaram contra o Senhor ficaram pelo caminho. Nós não vamos renunciar ao nosso chamado de Deus para agradar aos irmãos, nos perdoem. Mas nós não brincamos com Deus.
nós recebemos com muita responsabilidade a missão a que o Senhor nos confiou. Vejam que nós nem tínhamos, a princípio, a intenção de preparar e gravar esta mensagem. Mas o Senhor nos instou a continuar a falar a respeito do ofertório na casa de Deus. E por isso estamos aqui de volta a este mesmo assunto. Agora, quem sente comichão nos ouvidos ao ouvir as nossas palavras, nós lamentamos muito, mas não podemos fazer nada além de orar e de falar ainda mais. É evidente, meus irmãos, que as nossas mensagens não são para todos. Nem todos são de Deus, nem todos nos compreendem, porque nem todos têm a revelação da graça do Senhor. E nem todos serão salvos. Esta é a verdade. Esperamos que você, homem de Deus, e você, mulher de Deus, compreendam e se ajustem de bom grado e com muita humildade ao padrão de vida requerido de nós por aquele que é o nosso Criador e o nosso Redentor. 2 de Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 1 de Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Na nossa mensagem anterior, com esse mesmo título, o nosso vídeo de número 369, esse que estamos apresentando e que iremos sugerir no final, nós abordamos o tema do ofertório do ponto de vista da obrigação criada entre Deus e nós de dizimarmos, devolvendo a parte que pertence ao Senhor e a entregando na casa de Deus, a forma como Ele nos ordenou. E também de realizarmos ofertas voluntárias para sustentarmos a obra de Deus. Também demonstramos que os dízimos não se terminaram, já que a obra de Deus ainda não foi concluída. Mas o que nós temos sentido é um forte apego do povo de Deus ao dinheiro e uma forte rejeição ao ofertório. Algo que é muito preocupante. Se você ainda não assistiu
a nossa mensagem anterior, te encorajamos a fazê-lo. Hoje iremos tratar do mesmo assunto, ofertório, mas do ponto de vista da segurança que nós temos no cumprimento das ordens de Deus. O Senhor jamais nos daria um mandamento que fosse para o nosso mal. As pessoas dizem que Deus é bom, cantam que Deus é bom, mas falam da boca para fora, como se isso fosse um jargão. Porque na hora de confiar na bondade do Senhor, eles retrocedem e procedem como se Deus fosse mau. Precisamos usar a nossa fé e confiar nos mandamentos e nas promessas de Deus. Porque é isso o que nos diferencia do ímpio. E é justamente o que está faltando em uma grande parte do povo de Deus, o que confirma que a maior parcela da população evangélica não vive na graça, não vive pela fé, vive na carne, em desobediência e presa ainda aos valores do mundo. E é claro que desse modo não estão no caminho da salvação. Salmo 118, 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, temos informações muito importantes que nos ajudarão a compreender melhor os desígnios de Deus. Nos versículos 1 a 2, o apóstolo nos recomenda sermos imitadores de Deus, procedendo como filhos amados, andando em amor, da mesma forma como Cristo nos amou e se entregou como oferta e sacrifício por nós, no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. É importante ressaltarmos que Jesus fez isso uma vez, mas Ele não vai fazer de novo. O sacrifício dele foi único e eterno. E a nós nos cabe crer e obedecer às suas ordens, às suas leis, aos seus mandamentos, para não sermos alvos da ira de Deus. Efésios 4, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor! Não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. Jesus já fez por nós. O que nós precisamos é crer e obedecer. Nos versículos 3 a 5, Paulo prossegue em sua exposição, recomendando
que nem a prostituição, nem a impureza, nem a avareza, nem torpezas, nem parvoíces, que significa tolices ou bobagens, nem chocarrices. Chocarrice significa piadas ou zombaria. Que nada disso exista no nosso meio, porque é assim a forma como convém aos santos. Pelo contrário, ele explica que deve existir entre nós, durante todo o tempo, ações de graças. Resumindo, o sentido do trecho que iremos apresentar em seguida é que devemos levar as nossas vidas em seriedade, em santidade, em obediência e em gratidão a Jesus pela tão grande salvação que Ele nos concedeu. De fato, meus irmãos, a Bíblia não contém nenhum registro de Deus ou mesmo de Jesus contando piadas, fazendo gracejos, de brincadeiras, gozações ou gargalhando. E nós, como filhos amados, devemos seguir o exemplo do Pai. Existem pessoas que pregam a palavra de Deus com humor, mas não é esse o nosso estilo. Paulo nos esclarece ainda que não nos deixemos enganar por palavras humanas, porque nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Vejam bem, quem sonega o dízimo, além de sonegador e de um roubador de Deus, como vimos na mensagem anterior, é também um avarento. Paulo está falando justamente aos sonegadores do dízimo, porque ele esclarece que esse avarento é um idólatra. Ou seja, essa pessoa ama mais ao dinheiro do que a Deus, e que a segurança dele está no dinheiro, nas posses ou no poder, que são coisas que para ele são ídolos. Qualquer coisa que se interponha entre nós e o nosso Senhor é um ídolo. Agora vejam bem que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Efésios 4:3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 de Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Já nos versículos 6 a 8, Paulo nos recomenda
não nos enganarmos com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, isso é muito sério. As palavras vãs a que Paulo se refere são as palavras que nos distanciam da palavra de Deus. São palavras sem fundamento bíblico, proveniente normalmente dos pauradores frívolos, que são os tagarelas, aquelas pessoas que falam demasiado, sem nem saber o que estão dizendo. E Paulo nos esclarece ainda que por essas coisas, quer dizer, pela desobediência a Deus, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, vocês já imaginaram o que é ser chamado por Deus de roubador, como vimos na mensagem anterior, e de filho da desobediência? Notem que Deus não está falando dos ímpios, porque o ímpio não é filho. Ele está falando da rebeldia do povo de Deus. Eu jamais me permitiria ser chamado por qualquer pessoa, e muito menos por Deus, de roubador ou de filho da desobediência. E jamais faria algo para provocar a ira de Deus. Vocês já pararam para pensar o que é receber a ira de Deus? Se você recebe a ira do maligno, Deus te livra, Deus te salva pela tua fidelidade. Mas quando você recebe a ira de Deus, quem é que pode te salvar? Reajam, meus irmãos. Reajam. Deus está esperando por reações no meio do seu povo. Jesus já está voltando. Eu quero continuar a ser chamado por Deus de filho amado, que é a forma como Ele me chama hoje. Eu preferiria morrer a ser chamado de roubador, de filho da desobediência. Eu quero receber o amor e as bênçãos do Senhor, e não a ira de Deus. Eu não estou olhando para este século presente, meus irmãos. Eu estou olhando para frente, para o século vindouro. E Paulo nos faz uma outra recomendação muito séria, para não sermos companheiros dessas pessoas que militam contra as verdades de Deus, que nos afastemos deles, porque nós agora somos luz no Senhor e temos que andar como filhos da luz. E Paulo ainda deixa claro quem é que está no comando das vidas dos filhos da desobediência, meus irmãos. Prestem atenção. É o príncipe das potestades do ar, ou seja, é o próprio diabo. É isso mesmo que você deseja para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã? Ainda na carta
de Paulo aos Efésios. Agora, no trecho do capítulo 2, que apresentaremos na sequência, Paulo reafirma que no passado, antes da nossa conversão, nós éramos todos filhos da desobediência e filhos da ira, mortos em ofensas e pecados, mas que agora, em Cristo, nós fomos vivificados e ressuscitados pela misericórdia e amor do nosso poderoso Deus, que através da obra de Jesus Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós não podemos voltar para a morte. Nós precisamos nos desprender da carne, do mundo e das concupiscências do pecado. Efésios 4, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor! Que obra Deus fez por nós, nas nossas vidas! Não é para tirarmos tudo isso na lixeira. Um dos argumentos mais comuns que os filhos da desobediência usam para sonegar o ofertório é a alegação de que se eles devolverem os 10% do dízimo, a parte que é de Deus, eles não conseguirão arcar com todos os seus compromissos financeiros. Meus irmãos, essa é uma das maiores provas da falta de fé que reina entre o povo de Deus. As pessoas de Deus estão duvidando de Deus. Isso não é bom? Faça um teste. Prove a Deus. Ele te permite isso. Você vai devolver, note bem, os 10% de Deus, e com os 90% que ficam, você vai pagar todas as suas contas, inclusive aquelas que você não conseguiria pagar com 100%. Como? Eu não sei. Deus sabe. Meus irmãos, ou acreditamos no nosso Deus ou não acreditamos. Não existe terceira opção. É sim ou não. O que temos visto é
que a maioria do povo de Deus não conhece o poder de Deus e não acredita nele. Deus tem promessas para os fiéis e para os que vivem pela fé. O nosso Deus não nos criou para nos desamparar, para nos deixar no relento. Independentemente dos dízimos, vejam bem, existe uma promessa clara, deixada por Jesus. Mas é óbvio que ela só se aplica aos fiéis que sejam fiéis em todos os sentidos. E Deus deixou registrada também uma promessa para os fiéis dizimistas. A nossa vida é feita de escolhas. Quem ama a Deus, confia em Deus. Vive da bênção de Deus e do cumprimento das promessas que Ele nos deixou, que são infinitas promessas. Mas quem ama o dinheiro vai viver do dinheiro. Do dinheiro que mingua a cada dia. Ouçam agora, meus irmãos, e decidam sobre o vosso futuro com inteligência e sabedoria. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor! Aí está a oportunidade de provar a nossa fé. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Colossenses 2, 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o nosso Deus de misericórdia. Que seria de nós sem a misericórdia do Senhor? É impossível, meus irmãos, que Deus nos requeira separar para a sua obra 10% dos nossos ganhos para que nós passemos fome ou dificuldades. Eu nunca vi um dizimista fiel sendo esquecido ou desamparado pelo Senhor e passando necessidades. É preciso confiar em Deus para ver as bênçãos. Isso é fé. Mas a maioria do povo de Deus não usa a fé e está esperando ver para crer. Estão na contramão de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, você que está sonegando os dízimos de Deus e pensa que o Senhor não está vendo, nunca se esqueça, é sempre bom lembrar, da história de Ananias e Safira, para termos consciência das consequências que poderão advir de qualquer ato de rebeldia e desobediência. Esse casal foi morto pela mão de Deus, porque justamente decidiram sonegar os dízimos devidos ao Senhor. Atos 5:1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5:7. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido.
E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Apenas 13% das pessoas que se dizem evangélicas devolvem os dízimos que são de Deus. Essa, meus irmãos, é uma estatística triste e cruel, porque demonstra a incredulidade das pessoas de Deus que não confiam no Senhor. Destaca também esses dados, meus irmãos, o grau de desobediência de 87% das pessoas que se dizem ser de Deus. E demonstra ainda a dureza do coração dessas mesmas pessoas que estão negando aos irmãos que ainda estão no mundo a oportunidade de ouvir a respeito de Deus e de se converter e salvar. Um grande volume de bênçãos do Senhor está retido a toda essa população de sonegadores devido à sua rebeldia e infidelidade. Se você, meu amado irmão, ou você, minha amada irmã, não devolve os dízimos do Senhor e mesmo assim não consegue pagar as suas contas, não consegue comprar tudo o que necessita, está sempre enrolado com cheque especial, com carnês, com cartões de crédito, procure revisar o seu padrão de obediência ao Senhor. Deus não necessita de dinheiro, nem do dinheiro que é dele, ele não precisa. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata existente no mundo. Ele é o verdadeiro e único dono de tudo que existe, de tudo que ele criou. O dinheiro que você tem e as tuas posses não são tuas, são dele. Mas ele te permite usar livremente os 90%, mas não os 10%. Os 10% ele quer aplicar na obra dele. Sim, porque a obra de Deus, essa sim, necessita da nossa participação ativa. Tanto do ponto de vista econômico-financeiro, quanto do ponto de vista físico e social. E esse ato de puro egoísmo, que é a sonegação, não passa despercebido aos olhos do Senhor. Esse ato provoca a ira de Deus hoje e irá pesar no juízo final aos seus praticantes e irá causar grande arrependimento em muitos irmãos. Mas o arrependimento tardio será inútil. Não vai servir para nada. É como apostar em um time após o encerramento da partida. A nossa fase de teste, meus irmãos, é aqui e agora. Ageu 2:8. Minha é a
prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus disse, está dito. Não há quem contradiga a palavra de Deus. É tudo dele. E ponto. Você já percebeu como é frustrante entrar no elevador, apertar o botão para subir e ele descer? Imagine então, no juízo final, como será a decepção dos que serão direcionados para baixo, para o castigo eterno, para o inferno, porque não obedeceram a Deus. Sonegar os dízimos é negar uma ordem de Deus e de Jesus. E quem negar a Jesus será negado por ele diante do Pai. Não corra esse risco. Confie em Deus e o obedeça. Ele nunca falha. Por outro lado, o maior fundamento de qualquer congregação tem que ser a palavra de Deus, o ensino da verdade. Quem prioriza a arrecadação não ensina as verdades de Deus. E não faz jus, se não ensina a verdade de Deus, não faz jus às contribuições. Temos visto congregações ensinando judaísmo às pessoas, ao invés do cristianismo. E mantendo as ovelhas de Deus debaixo de um pesado jugo de proibições e ordenanças. Apesar de Jesus nos haver libertado. E essas congregações recebem as contribuições dos fiéis. Dos fiéis que por falta de conhecimento se submetem. Temos visto também congregações, meus irmãos, praticando idolatria, usando elementos materiais para orar, copo de água, peças do vestuário, óleo ungido, santinho, vegetais, entre tantos outros elementos, sal grosso. Elas estão tripudiando sobre o desconhecimento da população, mas estão recebendo deles o ofertório. Quem sonega os dízimos de Deus, quem faz mau uso da contribuição dos fiéis, quem recebe dízimos indevidamente e quem milita contra os dízimos de Deus, todos esses têm contas a acertar com Deus. E nenhum deles é salvo. Precisam se arrepender e mudar de vida. Essas coisas são abominação para o Senhor. E não importa se você ganha muito ou ganha pouco. O que importa é a honestidade do teu coração e a tua fidelidade para com aquele que é o Senhor. Não roube
a Deus. E não seja mais um filho da desobediência. Obedeça ao Senhor e seja um filho amado por Ele. O nosso Deus é bom, é justo e é fiel às suas promessas, aos seus princípios e às suas palavras. Notem que pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E agora, pela desobediência de muitos vão passar pela porta larga e entrar na morte eterna. Deus não aceita roubadores no céu. Quem nega os dízimos a Deus pode até estar vivendo bem hoje, mas está investindo mal, muito mal, no século vindouro. E você que milita contra os dízimos, ouça bem, com muita atenção. Pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. A quem acrescentar ou retirar qualquer palavra das Escrituras Sagradas, Deus fará vir sobre ele todas as pragas descritas na Bíblia. Isso não é nada bom. Ainda que você pudesse bancar o custo de toda a obra de Deus e dos missionários em todas as partes do mundo, porque eu não creio que seja o caso, você não poderia interferir nos planos do Senhor? Deus está testando a fidelidade de cada um de nós. E muita gente está sendo reprovada. Inclusive você e todos os que incitam as pessoas a desobedecer a Deus, justamente como a serpente fez com Adão e Eva. Notem que nós defendemos os dízimos como defendemos toda a palavra de Deus e a obra de Deus, mas sem qualquer interesse pessoal. Nós ainda nem recebemos dízimos. E creiam, já recusamos alguns que nos foram oferecidos, porque nós temos temor de Deus. Quando Deus nos permitir, vamos receber, mas sempre com temor de Deus. Cada vez que o Senhor nos convoca a publicar uma nova mensagem a esse respeito, como ocorreu agora, é mais uma oportunidade para os infiéis se redimirem. Mas um dia essa paciência de Deus irá se acabar. E no juízo final não haverá nova oportunidade para ninguém. Agarre a tua oportunidade, abrace essa chance. Jesus está voltando e chega a qualquer momento. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. Glória ao nosso poderoso Deus de amor, de graça e de misericórdia. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final.
Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em total obediência e fidelidade ao nosso bom Deus. Amém.